dando continuidade à história, as escolhas de cada um. Ditado pelo Espírito Hermes, escrito por Ulisses Melo. Seguimos para Torrente de Emoções. Olá a todos, como estamos hoje? Olá, Lucas. Estamos conversando sobre a programação que Carlos escolheu e a reviravolta que foram os acontecimentos pelas escolhas que ele fez. Ele e Tomé se encontrarem estava no programado. Não da forma que foi, mas Matias serviu de elo. Ele é um rapaz especial para mim, Lucas. Você sabe disso. Não fiz mais que dar um empurrãozinho. Com as irmãs se preparando para voltar, podemos nos atentar então ao caso de Enéas. Ele grudou em Tomé e não quer largar. Ele se lembrou de algumas de suas vidas e sabe que Tomé foi um dos que o assassinou. Se ele se lembra que já fez o mesmo, talvez mudasse de ideia. Não acredito que isso influencie de maneira positiva, Raquel. Ele quase reconheceu Carlos. Isso sim pode ser um problema. Se ele descobrir que pode se aproveitar disso, as consequências podem ser graves. Não é melhor intervirmos, Lucas? Não podemos. Nossa visão é limitada. Devemos acreditar na justiça divina e deixar que tudo ocorra como deve acontecer. O que podemos fazer é orar e dar assistência que nos for permitida na hora certa. É horrível ver as coisas e não poder fazer nada. Acalma o seu coração, Raquel. Entendo que você quer fazer o bem e ver todos unidos, mas nem sempre as coisas vão de acordo com o que desejamos. Você parece falar por experiência própria, Lucas. Sim, Matias, em minhas vidas sofri pelas escolhas que fiz e muitas intervenções foram necessárias, assim como abaixar a cabeça e aguardar com humildade e confiança nas palavras de Deus. Eu recebi autorização para acompanhá-los, então se precisarem de mim, estarei à disposição. Será muito bem-vinda a sua ajuda, Matias. Eu vou até a terra agora me certificar que ele não consiga entrar na casa. E eu vou ver como as meninas estão. Quer vir comigo, Matias? Claro. Eles se despediram, e logo que chegou à terra, Raquel viu Enéas no portão. Ele não a sentia ou a ouvia. Ela se aproximou dele e falou em seu ouvido. Talvez seja melhor deixar tudo isso para lá e focar em melhorar. Acho que essa história de vingança já está chata. Os dois já pagaram pelos seus atos. Ele assimilou as palavras como se fossem suas, mas uma coisa ficou no ar e acabou o fazendo lembrar. É isso, aquele cara que saiu da casa de Tomé, ele estava no dia que me mataram. As cenas apareceram em sua mente como se tudo tivesse acontecido naquele momento. Ele afundando na água enquanto Tomé e Carlos o olhavam. Raquel se desesperou. Tentou por conta própria incitar Enéas a esquecer e acabou fazendo-o lembrar. Meu Deus, o que eu fiz? Enéas saiu de onde estava e foi procurar o rapaz que havia visto no dia anterior. Queria olhar para ele e confirmar sua suspeita. No desespero, Raquel se fez visível. Com licença? De onde você saiu? Estava te observando. Você estava me seguindo? O que quer? Apenas que você pense melhor no que anda fazendo. O que eu faço não é da sua conta. Você não acha que todo o tempo e energia que está gastando com essa vingança não poderia servir para trabalhar sua próxima vida? Acho que você não entendeu, senhora. Não pedi a sua opinião. Agora faça um favor para si mesma e vá procurar algo melhor para fazer. Ela entrou na frente de Enéas e o impediu de prosseguir. Ele a olhou firme e ia empurrá-la, mas se deteve. Acho que eu tenho de te agradecer.
Se você não me segurasse aqui, eu não teria encontrado justamente quem eu estava procurando. Atravessando a rua do lado inverso estava Carlos com Dona Clara, carregando algumas bolsas para ela. É muita gentileza sua, Carlos. O que é isso, Dona Clara? O tempo que você ia esperar até Tomé vir buscá-la não me custava nada. Enéas o olhou no fundo dos olhos e teve certeza. Fora ele quem ajudara Tomé. Na verdade, ele se lembrou de tudo. Seu pequeno malfeitor achou que, como Tomé, iria se esconder de mim? Minha raiva atravessou o tempo e agora terei minha vingança. Vocês dois vão saber que não deviam ter mexido comigo. Pare com isso, Enéas. Deixe-os em paz. Ou o quê? Ou eu irei. Ela sumiu. Lucas, o que você fez, Raquel? Me perdoe, eu pensei. Eu vou resolver isso. Não, volte para a colônia e me espera lá. Mas foi culpa minha. Por favor, faça o que eu te peço, Raquel. Chorando, ela obedeceu. Enquanto isso, Lucas buscava uma maneira de reverter a situação. Não vendo uma, ele fechou os olhos e pediu a Deus que o guiasse. Que assim seja. Ele se fez visível para Enéas. Outro? Onde vocês estavam quando eles estavam me matando? Acho que passando por outras provas como todos. E você era o carrasco ou a vítima? Já fui ambos, já que não só por uma vida passei. Então você sabe o que eu desejo. Acredito que sim. Já estive no seu lugar e me satisfiz ao ver os meus agressores pagarem. É disso que eu estou falando. Mas saiba que a minha vingança não durou. E logo percebi que todo o tempo que eu perdi para tê-la só me fez mal e me atrasou. Isso não me importa. Eu só quero que eles paguem pelo que fizeram. E depois? E depois o quê? O que você fará? Eu, por exemplo, vaguei por um lugar trevoso por muito tempo e só consegui sair de lá pela misericórdia de Deus. Depois que conseguir o que eu quero, eu penso nisso. Você é igual a mim naquela época. Não me importei com as consequências dos meus atos e me vendi a troco de vingança. Mal eu sabia o que traria de ruim para a minha vida. Você conseguiu se vingar. Isso não foi suficiente? Nunca é. Eu pensei que seria, mas aí a vida cobrou tudo de ruim que eu fiz e passei por maus bocados. Tive outras vidas para resgatar o que havia feito com os outros e comigo mesmo. E foi tudo muito doloroso, mesmo com amigos ao meu lado tentando me ajudar. Você não vai me emocionar com as suas palavras. É melhor guardá-las para outra pessoa. Não vim emocioná-lo, apenas dar um aviso. Uma hora a vida vai cobrar tudo o que você tem feito. Enéas ia retrucar, mas Lucas desapareceu. Esses caras acham que me assustam. Cada um deles vai ter o que merece até eu estar satisfeito. E aquele carinha intrometido também vai levar uma para ele aprender. Ele voltou. Lucas. Raquel, o que você fez foi muito grave. Me desculpe, eu só estava tentando ajudar. Parece que esqueceu tudo o que conversamos. Enéas agora se lembra e não pretende parar sua vingança e ainda a estendeu ao Jorge. O que foi que eu fiz? Raquel voltou a chorar e Matias tentava a acalmar. Se acalme, Raquel. Sabemos que você não fez por mal. E Lucas, não seja tão duro com ela. Senhor Matias, nossas escolhas afetam muito mais do que nós mesmos, ainda mais para nós. Espíritos amparadores. Devemos tomar muito cuidado com nossas ações e intervenções sem autorização. Somente Deus tem a visão perfeita. Nossa vista obscurecida pode atrapalhar mais que ajudar, se não for feita com cuidado. Exatamente por isso você deve confiar que nossas escolhas não são para Deus um empecilho, mas talvez um meio dele trabalhar o que precisamos melhorar.
Desejo do fundo do coração que esteja certo, Matias, e que a ação precipitada de Raquel acabe servindo para ajudar. Uma tela mostrava os passos de Enéas, que agora seguia Carlos, e começava a pensar em uma forma de se vingar e fazer os dois passarem por tudo o que sofreu. Ele desejava que cada um experimentasse a agonia e a dor de morrer pela água e pelo fogo. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para Sobrevida. Obrigado pelo convite, disse Jorge. Desculpe pela demora. Foi difícil juntar tantas guloseimas. Você sabe que eu estava brincando quando falei aquilo, né, Tomé? Então eu posso guardar a comida? Mas é claro que não. Seria um desperdício, disse Jorge, puxando o prato para si. E todos riram. Na sala estavam Carlos, Jorge, Miriam, Clara e Tomé, enquanto, distraídos, no sofá lendo um quadrinho que Jorge trouxera, estava Léo. Mas então, Tomé, quando vai aparecer lá no centro? Essa quarta-feira mesmo. E você, Carlos? Eu trabalho nesse horário, mas marquei com um amigo que vai me cobrir na próxima quarta e apareço por lá. Serão todos bem-vindos. Jorge sorriu para Miriam, que ficou sem graça. Desculpe a indelicadeza, mas quando olho para você é como se já nos conhecêssemos. Por favor, Tomé, não me entenda mal. Não se preocupe com isso, Jorge. Miriam me disse a mesma coisa. Talvez tenham se conhecido em outra vida. Miriam sentiu um aperto forte no peito, um sentimento que não sabia explicar. Vou passar mais um pouco de café. Me faz companhia, Dona Clara. Sim, eu vou trazer mais uns pãezinhos. Parece que o Jorge gostou deles. Estão divinos, Dona Clara. Como você é tão magrinho, comendo tanto, Jorge? É que eu gasto muita energia, sabe como é? Em que você trabalha? Tio Jorge, acabei de ler. É super legal. Nunca havia lido essa. Que bom que gostou. Fui eu quem escrevi. O senhor? Sim. O que responde sua pergunta, Tomé? Eu sou escritor. De quadrinhos? Não, isso é só um passatempo. Eu, na verdade, psicografo livros. Nossa, que legal! O Carlos aqui também escreve. É mesmo? E o que você escreve? Romances, na maioria. Quero ler, se você deixar, é claro. Eu nunca publiquei nada. Era só uma forma de passar o tempo livre que eu tinha. Carlos olhou para Tomé, que fez sinal positivo com a cabeça. Carlos passou um tempo preso, Jorge, mas já pagou pela sua tolice. Nem só de escolhas certas vivemos. Se não fosse assim, não reencarnaríamos. Como é isso de psicografar, Jorge? Bem, Carlos, é meio simples, mas demanda concentração e disciplina. A melhor forma de explicar é como um ditado. Eles falam e eu escrevo. Às vezes precisamos acertar algumas palavras que ficaram de certa forma errada ou mal encaixadas. Mas você os ouve sempre? A maioria. Às vezes vem apenas como leves impressões na minha mente. Talvez você possa dar uma olhada no que eu tenho escrito. Ultimamente é como se alguém me narrasse uma história. Vai ser um prazer. Meu irmão voltou para a casa de minha mãe e terei um tempo livre. Quando quiser, é só me falar. Miriam e Clara voltaram com mais comida e os olhos de Jorge chegaram a brilhar. Acho que eu vou voltar aqui mais vezes. Nunca comi tão bem. Miriam tentava disfarçar, mas não tirava os olhos de Jorge. Algo nele atirava o fôlego. Amava Tomé. Ele era o homem bom e os acolhera, mas havia algo em Jorge que a atraía. Dona Clara, quando a senhora vai viajar?
No começo do ano que vem, Carlos. Por quê? É que a senhora sempre me tratou tão bem. Mesmo sabendo dos meus erros, eu vou sentir muito a sua falta. Sem Matias aqui, me sinto muito só. Minha irmã me convidou a morar lá com ela em Portugal e resolvi aceitar. Me senti um Zé Ninguém agora. Você entendeu o que eu quis dizer, Tomé? Calma, eu estou só brincando, dona Clara. É uma mãezona por natureza. Todos sentiremos saudades. Isso me lembra que esta casa ficará à venda. Por que você não se muda e fica aqui, Carlos? Eu mal consigo pagar Tomé. Tomé, se não se importar, venda sua casa antiga e fique com esta. Não precisarei de muito. Então, o que conseguir com a outra já me servirá para a mudança. Tem certeza disso, dona Clara? Esta casa vale muito mais que a minha. Quando morrermos, não levaremos nada conosco. Então, sim, tenho certeza. Tudo bem, então. Contratarei alguém para vendê-la e assim que conseguir algo, aviso a senhora. É uma mãezona ou não é? Carlos a abraçou e a beijou várias vezes. Miriam não desviava o olhar e Jorge achou melhor se retirar. Bem, agradeço a hospitalidade, mas eu tenho que ir. Preciso me preparar para escrever. Eu também já vou, Tomé. Nós que agradecemos a visita de vocês. Se a senhora quiser, eu acompanho até o ponto de táxi, dona Clara. Não, senhor, eu faço questão de fazer isso. Olha os ciúmes, Carlos. Eles ficaram rindo enquanto do outro lado Enéas matutava como pôr em prática sua doce vingança. Eles saíram da casa e Jorge e Clara viram o espírito do outro lado da rua. Eles se olharam e acharam engraçado. É difícil achar alguém que nos entenda e tenha a mesma visão das coisas. Sim, meu filho, passei por isso até encontrar Matias. Tenho certeza de que no momento certo você achará alguém para você também. É claro que já não esteja comprometida. Do que estão falando? Nada, Carlos, coisas de velho. Mas Jorge aparenta ser bem mais novo do que eu. Não se engane, Carlos, eu devo ter a sua idade. Um táxi vinha passando e Carlos fez sinal cortando a conversa. Espero poder vê-los mais vezes. Até a próxima. Eles se despediram e Jorge voltou andando para casa. Enéas se aproximou dele com cautela. Ainda nessa vingança? Ainda nessa de se meter na vida dos outros? Você que está me seguindo só para ter certeza que não os está ajudando contra mim, só se for necessário. Não se esqueça que eu posso tornar a sua vida um inferno. Não se esqueça que posso gostar disso, na verdade. Como era mesmo o seu nome? Não te interessa. Ora, está com medo de dizer o seu nome? Eu me chamo Jorge. Eu não tenho medo de nada. Então por que está receoso de me dizer o seu nome? Você sabe umas bruxarias. Jorge deu uma boa gargalhada. Senhor sem medo, está com medo de bruxaria? Meu nome é Enéas. Guarde-o, porque vai se lembrar quando eu te pegar. Disse isso e foi embora. Foi um prazer te conhecer também. Em casa, Miriam não parava de pensar no rosto de Jorge e o sentimento que ele trazia. Está tudo bem, Miriam? Sim, amor, por quê? Está com uma cara longe. É sobre Jorge? Ela se sobressaltou e ficou nervosa. Eu vi o jeito que você olhava para ele. Ele realmente te lembra alguém, não é? Sim, é algo estranho. Ainda não sei bem o que é, mas saiba que eu te amo. Tenho certeza disso. E ele não me preocupa. Eles se beijaram e ouviram "Eca" atrás deles. Eu só vim pegar água. Com licença, passando. Quando você ficar maior e tiver uma namorada, quero ver você falar "Eca". Até lá eu continuo achando isso nojento. É babado.
Me lembra de você babando quando dormia comigo. Miriam jogou um pano de prato nele que se desviou e caiu e saiu correndo. Vai lá dar uma lição nele. Eu lavo a louça para você hoje. Ela saiu correndo atrás de Léo e Tomé se permitiu respirar. Havia se feito de durão, mas no fundo estava com ciúmes do jeito que Miriam olhou para Jorge. Sabia que aquilo ainda renderia mais que desejava. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para As Moradas da Casa de Meu Pai. Alguma novidade? Por ora não, e não sei por que pergunta se já sabe a resposta. Prefiro perguntar a ficar lendo seus pensamentos. Acho meio invasivo. Os pontos estão se ligando e breve não poderemos fazer mais que observar. Quando era espírito errante e não devia satisfação às coisas, pareciam mais fáceis. Engano seu, você esteve apenas estagnado em seu mundo. Me diga um benefício que você teve nesse período. Pensando por esse lado, eu não tive nenhum, apenas perda de tempo, que tento agora recuperar de todas as formas. Então se ponha à prova e lute pelo bem, faça a caridade que tanto ensinou Jesus. E quanto a esse espírito que persegue Tomé, devo ajudá-lo? Não posso opinar sobre isso, mas digo que há amigos deste lado o ajudando e também o outro rapaz, Carlos. Você sempre medindo as palavras. Sou um espírito amigo por afinidade. Apesar de me ser permitido de lhe falar e fazer algumas intervenções, eu sou espírito de baixo escalão. Deixa pra lá. Acho eles gente boa. E aquela menina, a Miriam? Não adianta me olhar esperando que eu fale algo. Dizer algo sobre ela pode atrapalhar mais do que ajudar. Então nós temos realmente uma ligação. É você quem está dizendo. Vamos lá, Renato. Só dessa vez, quebra essa. Contém os seus impulsos, Jorge. Você já é bem grandinho para isso. Como terminamos de escrever por hoje, eu vou indo. Mas já, não quer beber algo? Engraçadinho. Fique com Deus. Até mais, Renato. Que Deus te acompanhe. Enquanto Jorge guardava suas coisas, seus pensamentos iam longe. Matutava sobre qual seria sua ligação com Miriam, porque aquele sentimento forte os unia de alguma forma. Ele ainda tentava entender que tipo de sentimento era esse. Tomé? Pois não, senhorita. Não vai trabalhar hoje? Esqueceu que troquei de horário para ir ao centro com Jorge? É verdade. E decidiu se vai comigo? Dessa vez não. Eu vou até a casa da Dona Clara. Pode levar Léo com você se ele quiser ir. Tudo bem, então. Algumas horas depois, na casa de Dona Clara, Miriam a ajudava a arrumar as coisas enquanto conversavam. Achei muito boa a praça aquele rapaz, seu vizinho. Sim, ele me parece uma boa pessoa. Só isso? Como assim, Dona Clara? Eu vi o jeito que olhou para ele. Não foi nada demais, eu apenas achei que já o conhecia de algum lugar, disse ela nervosa. Miriam, para mim não há por que guardar nada. Você não veio aqui só para me fazer companhia. Vamos, me diga o que vai nesse coraçãozinho. Você consegue me ler como um livro infantil. Sinto até vergonha. Pois não sinta, estou aqui como amiga e te ajudarei como puder. Eu não sei o que dizer. É um sentimento forte toda vez que o vejo, mas não sei explicar o que é. Feche os olhos e pense nele. Ela obedeceu, seu corpo se arrepiou e de novo veio aquele aperto no peito. E então? Não dá para explicar. Não sei se é amor de homem e mulher ou outra coisa. Só sei que essa ligação que aparentemente nós temos é forte. Você ama Tomé? Sim, de todo o meu coração. Então, mesmo que essa ligação seja forte,
Vocês saberão respeitar o momento de cada um. Seja o que for que liga vocês, esta é outra encarnação e deve se manter nas suas programações, mesmo que não se lembre. E o que devo fazer então? Deixe isso com Deus e siga o seu caminho. Se vocês se cruzaram, é porque estava na hora. Ambos são adultos e sabem se comportar. No centro, Tomé e Léo se sentaram logo nas primeiras fileiras e ficaram impressionados por Jorge estar sentado na mesa junto dos outros médios e do presidente que comandava aquela sessão. Após a prece de abertura, foram dados alguns recados e se iniciaram os trabalhos. Do outro lado de fora, irritado, estava Enéas, que foi convidado para entrar, porém não aceitou. Esse cara o chamou só para me irritar, eu tenho certeza, mas ele já está na minha lista e vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Boa noite, irmãos. O que o traz aqui hoje? Nada, estou esperando uma pessoa. E não quer entrar e ouvir o que eles estão dizendo? Talvez algo lhe sirva de inspiração para mudar. O que está querendo dizer com isso, almofadinha? Que na casa do nosso pai existem muitas moradas. Você é engraçada, almofadinha. Fique esperto que eu sou um assassino praticamente profissional, então sai fora que é melhor para você. Interessante o que você disse. E o que você mata? Ora, pessoas? Que tipo de pessoas? Como assim? As que merecem, lógico. Mas elas fizeram algo para merecer serem assassinadas? Ao meu ver, sim. Ao seu ver, entendo. Você então tem suas dúvidas. Não foi isso que eu disse. Então, o que foi que você disse? Enéas começou a se enrolar para explicar. É Enéas o seu nome, não é? Como sabe? Ali naquele centro existe um cesto onde você põe o nome de algumas pessoas que você quer ajudar, seja ela encarnada ou como você desencarnado. E seu nome está lá. E quem foi que pôs? Você não consegue imaginar? Aquele intrometido, o aposto? Você tem fé? Em mim, claro. Mas quando Jesus fazia seus prodígios, ele sempre disse que sua fé te curou. E o que tem isso? Significa que mesmo que você não o veja, se desejar do fundo do seu coração, se sua fé for forte e verdadeira, não há nada que não possa ser revertido. E quem disse que eu preciso ser curado? Eu não disse, apenas lhe mostrei o caminho. Eu tenho de ir agora, mas não esqueça o que eu lhe disse. Na casa de nosso pai há muitas moradas, e ele nunca abandona os seus filhos. Enéas nem notou que eles já haviam ido embora, durante o tempo que ficou conversando com o espírito que o abordou. Malandro! Tirou minha atenção para que não os visse saindo. Não tem problema, eu sei onde cada um mora e logo terei minha vingança. Pelo visto, ele não absorveu nada do que você disse. As palavras não farão sentido para ele agora, mas no momento certo ele as usará, tenho certeza disso. Ele nem percebeu o tempo passar e os passes que recebeu. Não, porém ele estará mais aberto e pensativo, o que me lembra de um recado. Diga ao seu amigo que ele tem seus méritos e seus trabalhos no bem o mantêm protegido, mas que não deve abusar por saber disso. Ele não aprende, esse jeito descontraído dele às vezes é demais. Eu já disse isso a ele. Qualquer dia vou deixá-lo levar um susto para aprender. Não é preciso tanto, apenas o advirta e diga que nossos amigos aguardam para lhes transmitir suas histórias. Eles se despediram e voltaram à pátria espiritual. Já no caminho de volta para casa, Jorge contou a Tomé o sonho que teve. Então é isso? Provavelmente. Você me tirou um peso das costas. Posso contar isso a ela? Ainda não. Posso contar com você para manter segredo também, Léo?
Se me mandar mais de suas histórias, tudo bem. Sério, Léo? Chantagem? Eu tô brincando, tio Jorge. Boca de siri. Eles fizeram um aperto de mão secreto que selou o que ele havia escutado. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para Carpe Diem, ou seja, curta o momento. Mas, rapaz, você já está aqui? Eu digo mesmo. Está de olho na esposa do amigo, é? Como se eu fosse lhe dar atenção. Assim Jorge tocou a campainha e Léo veio atender. Oi, Léo. Passei aqui só para te entregar isso. Valeu, tio Jorge. Vou ler assim que voltar da escola. Miriam apareceu atrás dele e abriu um longo sorriso ao ver Jorge. Bom dia, Jorge. O que faz aqui tão cedo? Bom dia, Miriam. Vim apenas deixar uma história que fiz para Léo. Não quer entrar e tomar um café? A oferta é tentadora, mas não, obrigado. Agora preciso ir. Passem bem. Ela ficou um pouco triste por ele não aceitar. Queria ficar um pouco mais perto dele e tentar descobrir por que ele a deixava feliz. Nossa, garanhão, ela está caidinha por você. Por que não me ajuda em vez de me atrapalhar e eu te ajudo com a garota? Jorge foi embora assobiando, não dando atenção para Enéas, que se irritou. Vai se arrepender, moleque. Enéas teve um estalo e mudou a direção, voltando à casa de Tomé. Todas as vezes que tentou entrar, havia sido bloqueado, mas hoje foi diferente. A proteção estava baixa e ele conseguiu entrar na casa. Miriam estava no banho, se preparando para sair, e Léo tomando seu café. Ele entrou no banheiro, atravessando a porta, e começou a incitar pensamentos de traição na cabeça de Miriam. Ela ficou vermelha com seus próprios pensamentos e deixou a água cair forte em seu rosto. Você é mesmo linda. Agora entendo por que aqueles dois estão caidinhos por você. Ele a tocou, mas ela não sentiu nada. Terminou seu banho e foi para a casa de Dona Clara. Ainda a ajudava nas tarefas e no caminho deixou Léo no colégio. Sentia vergonha dos pensamentos que tivera. Nunca havia pensado em coisas daquele tipo. Deus, por favor, acalma o meu coração e me mostra o caminho. Enéas estava se divertindo. Todo o tempo ela era o caminho mais fácil e não tinha percebido isso. Ele continuou açoitando com seus pensamentos depravados e também com cenas de Tomé atraindo com outras mulheres no serviço. Ela chegou à casa de Dona Clara e assim que entrou os pensamentos pararam. Mas que droga, essa proteção, só um saco. Já fiz meu trabalho com ela. Acho que eu vou perturbar um pouco Tomé. Ou o Carlos. Ele se foi no mesmo momento em que Carlos encontrava com Tomé indo para casa. Olá, Tomé. Trabalhou muito hoje? Essa troca de horário foi um pouco cansativa, mas valeu a pena. A sessão lá no centro foi ótima. Saí de lá bem melhor. Na próxima eu vou com vocês. E Miriam, gostou? Ela não foi. Não? Por quê? Foi à casa de Dona Clara ajudar com algumas coisas. Entendi. E o encosto? Faz um tempinho que não me perturba. Deve ter achado coisa melhor para fazer. E não a chame assim. Tomara que tenha. Bem, já vou indo. Chegou do trabalho agora? Na verdade, mais ou menos. Espera, que marca é essa aí? Me pegou no flagra. Uma das garçonetes me chamou para sair depois do trabalho e acabou rendendo mais que esperávamos. Bem que achei estranho nos encontrarmos aqui, ainda mais a essa hora. Carpe diem, meu amigo. Se não tomar novamente as rédeas e aproveitar a vida, ninguém o fará por mim. Tem razão. Boa sorte. Por que não janta lá em casa e me conta mais sobre ela?
Não, senhor, porque já tenho um compromisso. Disse isso e ajeitou a gola da camisa de forma sexy. Você está tentando me seduzir ou coisa do tipo? Os dois caíram na gargalhada, apertaram as mãos e seguiram seus caminhos. Enéas estava na esquina, só esperando Tomé aparecer. Vejo que está feliz. Que tal alegrarmos mais as coisas? Ele começou a julgar imagens na mente de Tomé que de início conseguiu bloquear, mas suas dúvidas e medos começaram a dar atenção a elas. E quando viu, já era tarde. Estava impregnado de incertezas e ciúmes. Falou mais alto. Será que todo aquele papo de ontem foi só para disfarçar suas intenções? Ele não faria isso. É claro que faria, dizia Enéas. E tem mais, aposto que eles estão juntos agora. Tomé pegou as chaves de novo e ia saindo quando viu os quadrinhos em cima da mesa. O Espírito do Lago de Cristal, por Jorge Almeida. Ele esteve aqui hoje quando eu não estava. Aquele mentiroso de uma figa. Tomé largou a chave e foi tomar um banho. Teria uma conversa com Miriam quando ela chegasse. Enéas ria aos baldes. Enfim, havia conseguido criar o caos. Agora só preciso que ele os veja junto de alguma forma. Tomé ia até a casa de Dona Clara, mas não queria envolvê-la na confusão. Mal sabia que isso também foi ideia de Enéas, que agora lhe comandava os pensamentos. Nesse tempo, Léo estava saindo do colégio e encontrou com Jorge na banca. Oi, tio Jorge. Oi, Léo. Vai embora sozinho hoje? Ninguém apareceu. Minha irmã está na casa de Dona Clara. Quem ia me buscar era Tomé. Eu estou indo embora. Quer que eu o leve? Pode ser. Eles foram conversando e, ao chegar à porta da casa de Léo, viu que a porta de entrada estava trancada. Eles tocaram a campainha, porém ninguém atendeu. Tomé havia caído em sono profundo. E agora? Melhor ligar para Tomé. Ele deve ter se atrasado por algum motivo. O telefone tocou várias vezes e nada. Bem, temos duas opções. A gente espera aqui ou vai até a casa de Dona Clara. Não quero te dar trabalho, tio Jorge. Eu fico aqui sentado esperando. Só é uma pena o quadrinho ter ficado dentro de casa. Não posso te deixar aqui fora sozinho. Vem, eu vou te levar até a casa de Dona Clara. Eles saíram do portão do mesmo instante em que Tomé acordava. Sonhara de novo com a morte e estava um pouco nervoso. Jorge, Léo, o que fazem aqui? Olá, Miriam. Desculpe por isso, é culpa minha. Encontrei com Léo e, como Tomé não apareceu, o levei para casa, mas não havia ninguém em casa, até telefonamos. Que estranho. Ele ia sair bem cedo hoje. Vamos, entre, eu estou quase acabando e vamos juntos embora. Ele a estava ajudando a terminar de secar a louça para terminar mais rápido e suas mãos acabaram se tocando. Ele se manteve normal, mas ela se lembrou de seus pensamentos no banho e o prato quase foi ao chão. Desculpe, Miriam, como sou desastrado. A culpa foi minha por me distrair. Eu já terminei, melhor irmos ver o que aconteceu com Tomé. Eles se despediram de Clara e foram preocupados para casa. Jorge os acompanhava. Miriam abriu a porta e Enéas os aguardava escondido. Ela tropeçou na bota de Tomé e, se não fosse Jorge a segurar, ela teria caído de cara no chão. Então era tudo verdade ou seria mentira? Jorge mal teve tempo de tirar Miriam da frente. Tomé o agarrou e o soco tão forte que ele voou pela porta, indo parar do lado de fora. É disso que eu estou falando, vibrava Enéas escondido para que Jorge não ouvisse. Tomé! Ele a empurrou e partiu com fúria para cima de Jorge, que estava caído com a cara ensanguentada. Léo conseguiu sair da frente para não ser atropelado,
por ele e viu quando Tomé agarrou a cabeça de Jorge e olhava nos olhos com ódio. O que está fazendo, Tomé? Larga ele! Ele não dava ouvidos aos pedidos de Miriam e o socava seguidas vezes. Jorge estava desacordado quando, no impulso, Léo tomou a frente de Miriam. Ele ouviu uma voz e fez o que ela mandou. Ele pegou o pouco de água que havia na garrafa que vinham bebendo, molhou as mãos e, com convicção e a força invisível que o ajudava, derrubou Tomé. Foi como se uma descarga elétrica percorresse todo o seu corpo. Em desespero, Miriam ligou para Carlos, que veio correndo e levou Jorge para o hospital, enquanto ela e Léo voltavam para a casa de Dona Clara, deixando Tomé lá caído no chão. Amigão, parece que você mostrou sua verdadeira cara. Enéas chutava o corpo desacordado de Tomé até que seu espírito despertou fora do corpo. O que aconteceu? Quem é você? A pergunta certa é: o que eu vou fazer com você? Tomé estava em choque, não sabia o que havia acontecido e, ao se virar, viu seu corpo no chão. Meu Deus, eu morri! Não, ainda vou fazer você sofrer mais um pouco. Não tenha pressa. Quem diabos é você? Vou fazer você se lembrar. Ele agarrou a cabeça de Tomé e forçou a sua testa contra a dele. Uma enxurrada de imagens o entorpeceu. Enéas só não esperava que elas também o afetassem e acabou tendo que se afastar. Tomé conseguiu voltar ao corpo. Ele levantou com dificuldade. Suas mãos estavam cheias de sangue e sua cabeça doía. Parecia que ia explodir. Procurou pela casa toda e não achou nem Miriam e nem Léo. Acabou tomando um remédio e apagou, deitado no sofá da sala. Como ele está, doutor? O nariz quebrou e levou alguns pontos. Fora isso, não houve nada mais grave. Vou prescrever alguns remédios e você já pode levá-lo. Muito obrigado. Carlos o ajudou a chegar em casa e depois foi ver Tomé. Ele usou a chave de Miriam para entrar e o fez com cautela. Tomé, sou eu, Carlos. Estou entrando. Devagar ele viu que Tomé estava deitado no sofá e se contorcia como se estivesse tendo um pesadelo terrível. Ele o tocou no ombro e o chamou seguidas vezes até que ele despertou. Carlos, graças a Deus, estava tendo um pesadelo terrível. Você não se lembra de nada, não é? Não. Tinha um cara aqui e depois veio esse monte de lembranças e acordei com as mãos sujas de sangue. O que está acontecendo? Melhor preparar um café. Vai ser uma longa conversa. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para contra-ataque. Agora que você falou, consegui me lembrar do que aconteceu. Você entendeu tudo errado, Tomé. Ele apenas assegurou para não cair. Minha cabeça estava cheia, na hora nem pensei. Vi eles juntos e acabei deixando a raiva me levar. Você tem que confiar nela. Ela está do seu lado porque te ama. E você já me contou o que ele disse sobre eles dois. Não tem nada a ver com romance. Você é melhor que ninguém deveria entender. É uma coisa que não sei explicar, esses ciúmes. Não deixe o que aconteceu no passado te guiar, Tomé. Lembre-se de tomar as rédeas da sua vida. E agora, não sei o que fazer. Como ele está? Parece que foi atropelado por 2 caminhões seguidos, mas vai sobreviver. Será que eles vão me perdoar? Isso não sei dizer. Ainda bem que você chegou e me parou, Carlos. Não fui eu. Não? Léo. Como Léo? Se Jorge, que é adulto, não teve chance, imagina o pobre do Léo. Eu ainda também não entendi direito, mas pelo que Miriam disse, ele te derrubou só encostando em você. Isso me fez pensar, será que isso foi coisa do encosto? Ele andava quieto demais, é bem possível. E você não disse para não chamar ele assim? Que se dane esse desgraçado, agora ele vai ver. Ele queria guerra? Pois agora ele vai ter.
E o que vai fazer? Deixe comigo. Eu tenho uns conhecidos que fazem uns trabalhos que vão resolver isso. Cuidado com o que vai se meter. Não se rebaixe ao nível dele. Foi eu que te ensinei isso. Mais um motivo para você escutar essas palavras. Miriam e Léo ainda estão na casa de Clara? Sim, vão dormir lá hoje. Eu vou lá. Não, Tomé. Fique aqui e pense no que fez e como vai desfazer esse mal-entendido. Deixe eles descansarem desse susto. Obrigado por tudo, Carlos. Vocês fizeram e fazem muito mais por mim. Isso não é nada. Agora também vou embora, mas se precisar, sabe onde me encontrar. Tomé ficou deitado, olhando para o teto e revendo a cena. As mãos de Jorge na cintura de Miriam e ela o olhando fixamente como se fossem se beijar. Ele balançou a cabeça tentando desfazer aquela imagem. Na casa de Dona Clara, Miriam ainda estava preocupada. Carlos, na pressa de saber se Tomé estava bem, não avisou que Jorge já estava em casa. Se acalme, minha filha. No final você vai ver que foi só um mal-entendido e que estão todos bem. Eu nunca vi Tomé daquele jeito, Dona Clara. Parecia outra pessoa. Por um instante eu fiquei com medo de ele agredir a mim e ao Léo também. Pois eu não tive medo. Tinha uma boa pessoa lá. É verdade. Como você conseguiu derrubar Tomé? Sei lá, superpoderes. Me disseram que eu conseguia. Aí eu fiz igual o tio Jorge fez com o Tomé antes, lá perto do colégio. Só que dessa vez ele desmaiou. Acho que eu sou muito forte. Isso não é hora para brincadeiras, Léo. Não é verdade. Acho que sou super poderoso, sei lá. Você disse que ouviu uma voz. Ela deve ter usado como intermediário para parar Tomé. Quer dizer que não tem superpoder? Ah, que droga! Olha a boca, rapazinho. Melhor você ir lá para o quarto descansar. Hoje foi um dia e tanto. Eu também vou, Dona Clara. Eu preciso deitar e pôr os pensamentos em ordem. Tomé acordou e estava decidido. Levantou e foi até a casa de um amigo que fazia trabalhos de magia. Faria o que fosse necessário para acabar com aquilo. Boa noite, Roberto. Tomé, quanto tempo? Como anda a vida? Espero que melhor depois que você me ajudar. Vamos, entre. Essa sua cara é de alguém que precisa de ajuda. Você não sabe o quanto. Tomé contou tudo o que vinha acontecendo, desde a morte da sua irmã até a briga com Jorge. Bem que senti uma áurea forte na sua volta, mas não quis me meter até você pedir. Então você já sabia? Sabia que você tinha problemas espirituais não resolvidos. Agora que era tão profundo, não. Você pode me ajudar? Veremos. Primeiro precisamos descobrir quem é que te persegue. Roberto fez algumas rezas e jogou seus búzios. Anotou algumas coisas e marcou o dia ainda naquela semana se encontrarem depois que comprasse tudo de que ia precisar. Acho que isso vai resolver. Digamos que esse espírito vai pensar duas vezes antes de se aproximar de você de novo. Isso se ele conseguir. É disso que eu preciso. O que precisamos comprar é um pouco caro. Acha que vai poder pagar? Tudo que precisar, contando que consigamos resolver. Farei a minha parte. Fique sabendo que não estou cobrando nada para fazer isso para você. O dinheiro é para comprar o que vamos precisar. Te agradeço muito, Roberto. Você sempre foi muito bom comigo. Porque lhe tenho apreço. E por isso vou lhe dizer o que eu vi quando joguei. Essa menina com que você está é também muito ligada a outra pessoa que está próxima de você. Ligada como? Ligada de outras vidas. Pelo que entendi, vocês ainda vão passar por muitas vidas juntos. Quando digo isso, lhe vem algo em mente? Não, pelo menos não agora.
Então, assim que conseguir as coisas, me avise. Aqui está a lista. Mais uma vez, obrigado, Roberto. Antes de ir, use isso até voltar aqui. Ele vai te proteger das influências externas. Evite tirá-lo. Tomé pôs a guia no pescoço e foi para casa. Sabia que o amigo mexia com magias pesadas, mas não via outra saída. Só conseguiria combater fogo com fogo. Chegou em casa cansado e foi direto se deitar. Quando acordou, Miriam e Léo estavam em casa, acompanhados de Carlos. Oi? Está melhor? Sim. Acho que devo desculpas a vocês dois. Léo, vai para o quarto, por favor. Depois eu o chamo de novo. Quer que eu saia também, Miriam? Agradeço, Carlos. Obrigado por ter vindo conosco. Então estou indo. Depois nós conversamos também, Tomé. Carlos saiu e Tomé foi abraçá-la, mas ela se afastou. Não sei o que deu em mim quando vi vocês dois agarrados. Nós não estávamos agarrados, Tomé. Eu tropecei na botina que você deixou largada na porta e ele me segurou para eu não cair com a cara no chão. Minha mente estava longe, fiquei o dia todo com isso na cabeça. O quê? Que eu estava te traindo com Jorge? Acho que você esqueceu que foi você quem o trouxe. Você tem toda a razão. Deve ter sido esse maldito encosto que vem me atormentando. Não ponha a culpa nos outros pelos seus atos. Seja responsável. Você podia ter matado ele. Você não tem noção do que fez. Se Léo não tivesse feito o que ele fez, o que até agora eu estou tentando compreender, o pior poderia ter acontecido. Eu irei falar com ele, sei que ele vai entender. Assim espero. Agora eu vou chamar o Léo e você trate de pedir desculpa a ele também. Ele abaixou a cabeça e disse um sim abafado. Ela saiu, deixando-o sozinho na sala. Assim que Léo entrou, ele ficou sem saber como pedir desculpas. Eu sei que não foi culpa sua, sabe? Foi o vilão que se apossou da sua mente. Mas não se preocupe, agora eu tenho superpoderes e vou proteger vocês. Eu agradeço, Léo, e peço mesmo desculpas por você ter visto tudo aquilo, mas eu não sei se sua irmã vai gostar dessa história. Não se preocupe, Tomé, todo super-herói tem segredos. Miriam entrou e deixou uma coberta e um travesseiro no sofá. Eu mereço isso. Que bom que sabe. Até que eu mude de ideia, é aí que você vai dormir. Disso eu não posso te proteger, disse Léo, saindo de fininho. 2 dias depois, Tomé estava com tudo o que precisava para a magia. A guia em seu pescoço havia o protegido das investidas de Enéas. Roberto fez seu trabalho e depois despachou tudo na encruzilhada. Era quase 3 horas da manhã quando Tomé chegou em casa. Graças a Deus, onde você estava? Precisei ajudar um amigo. O que aconteceu? É Carlos. Ele sofreu um acidente e está no hospital. Eles deixaram Léo com Dona Clara e seguiram para o hospital. Os médicos haviam terminado de operá-lo e ele estava na unidade de tratamento intensivo. Vocês são parentes? Ele é meu inquilino, doutor. Ele não tem família aqui e eu ficarei responsável por ele. Ele sofreu um trauma grave. O carro o atingiu em cheio. Foi um milagre ele não ter acontecido coisa pior. Ele ficará em observação por uns dias. É melhor voltarem amanhã, se for possível. Deixarei que um de vocês o veja. Obrigado, doutor. Deixarei meus contatos caso precise de algo. Eles saíram do hospital e foram para casa. Como estava muito tarde, não conseguiram nenhum táxi e pegaram um ônibus que o deixava próximo de casa. Não é melhor darmos a volta, Tomé? Esse pedaço é bem vazio e escuro, parece perigoso. Está tudo bem, a essa hora nem bandido está na rua. Quando entraram na rua, 2 caras os abordaram armados. Boa noite, é só passar os pertences que ninguém se machuca.
Miriam o abraçou e ele a pôs para trás de si. É claro, meus amigos, ninguém aqui quer se machucar. Eu não sou seu amigo, então passa logo tudo e cai fora. O outro marginal deu a volta e passou a mão em Miriam. Em um gesto automático, Tomé o segurou e o derrubou a nocaute. O outro rapaz assustado tentou atirar, mas a arma travou. Tomé, vendo a oportunidade, partiu para cima e Miriam o segurou para que parasse e acabou arrebentando a guia de seu pescoço. O rapaz conseguiu destravar a arma, acertou a perna de Tomé e saiu correndo. Com dificuldade conseguiram chegar em casa. Se acalme, Miriam, a bala pegou de raspão. Você poderia ter morrido. E pelo quê? Uns trocados? Eu fui da polícia, Miriam. Acabei reagindo por impulso. Vai tomar um banho e quando voltar eu faço um curativo. Amanhã, quando formos ao hospital, pedimos para uma enfermeira dar uma olhada. Ao entrar no banheiro, Tomé sentiu uma presença e seu corpo se arrepiou todo. Foi bem baixo e só ouviu algumas palavras, mas elas o deixaram em pânico. Parece que o tiro saiu pela culatra. Nosso joguinho apenas começou. Já foi. Com um aperto no peito, ele se lembrou do que Roberto havia falado sobre a ligação deles ser muito forte e que o que fizeram poderia não surtir todo o efeito desejado. Foi aí que percebeu que a outra pessoa que sempre o acompanhava em seus sonhos era Carlos. Ele sentiu uma pontada de dor na perna e viu a sorte que teve de nenhuma bala ter acertado em cheio. Ele levou a mão no pescoço e viu que a guia não estava mais lá. Oh, meu Deus, essa foi por pouco. Proteja Carlos de todo mal. Aguardem, a história continua.